Prezados participantes do curso Logos, vamos fazer hoje um comentário retomando aquela ideia da filosofia ocidental, em que nós colocamos o início dessa filosofia na antiga Grécia. E assim optamos pelo marco convencionado por muitos filósofos, do Sócrates. E os pensadores lá do ano 600, 500 a.C., são considerados pensadores pré-socráticos. Sócrates estabelece o limiar e os pensadores, depois dele, obviamente, os pós-socráticos. Então, nós já falamos sobre o Tales de Mileto, falamos sobre a escola pitagórica, e hoje nós vamos falar sobre dois pensadores que abriram uma polêmica muito interessante. O primeiro é Heráclito, que nós já comentamos, e o segundo é Parmênides. O Heráclito defendia a ideia de que as coisas são mutáveis, são transitórias. Então, ninguém entra no mesmo rio duas vezes da mesma maneira. E o Parmênides defendia a ideia das coisas imutáveis, que o que existe são apenas cópias do que existe no campo imutável. Platão, discípulo de Sócrates, portanto, o primeiro grande pós-socráticos, vai absorver e desenvolver essa ideia, criando o conceito de mundo das ideias e o real. O real, ele afirmava que era visto pelos nossos sentidos. E como os nossos sentidos são falhos, podem nos conduzir a erros, a distorções, paralaxes. E assim, somente os conceitos no mundo das ideias são conceitos dignos de valor permanente. E o que a gente olha e observa são ideias transitórias. O seu melhor discípulo, Aristóteles, vai contestar um pouco essas ideias, valorizando os sentidos, argumentando que a partir dos nossos sentidos, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente tem paladar, é a base para nós conhecermos o mundo. Então as ideias surgem a partir dos sentidos. Bem, essa polêmica segue em frente. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, saindo desse período lá da Grécia Antiga e dando um salto para o final do século XVIII. Em 1791, Immanuel Kant, um filósofo prussiano, ele desenvolve muitas ideias. E considerado por muitos a obra-prima dele, a Crítica da Razão Pura. Ele escreve muita coisa, mas essa é considerada a obra mais marcante desse filósofo alemão. Muito bem. Dentre muitas coisas que ele afirmou, uma frase vem estampada em muitos livros de conhecimento, muitos livros de filosofia, e eu acho muito interessante. Abre aspas. Não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Bem, no tempo de faculdade, na cadeira de filosofia, a minha professora determinou um trabalho lá sobre ideias de um certo filósofo do iluminismo.
Na minha dissertação, eu coloquei algumas ideias próprias, algumas ideias minhas. A professora, ao devolver o trabalho, comentou comigo: você tem o direito de ter suas ideias, você pode, evidentemente, ter as suas ideias. Porém, o trabalho era para falar sobre as ideias do filósofo X. E você devia discorrer mais sobre o que ele pensou, e não necessariamente o que você pensa a respeito do assunto. Tudo bem. Desse episódio, eu aprendi que podemos filosofar, sim, devemos filosofar. Porém, é interessante saber o que os grandes pensadores já pensaram a respeito. Então você estuda filosofia e depois de estudar filosofia, você começa a filosofar. Começa a colocar o que você pensa a respeito daquilo que você leu ou estudou. Alguém pode argumentar, corre-se o risco de se perder a linha da criatividade, porque quando você se apega muito à ideia de terceiros, você acaba não tendo bem as suas ideias, ou as suas ideias começam a ser distorcidas face ao muito que você ouviu a respeito. Tem certa razão essa argumentação, mas você pensar baseado em que muitos pensadores já desenvolveram e você partir daquele ponto, se alguém diz naquela estrada tem um buraco, você não vai por aquela estrada e cair dentro do buraco para confirmar se ali realmente existia o buraco. A informação de que ali é perigoso é uma informação importante. Assim me lembro também do que está escrito em Provérbios 11, livro de Salomão, Provérbios 11, em que num dos versículos ele especifica: na multidão de conselhos há segurança. Eu anteriormente conheci esse versículo como: na multidão de conselhos encontra-se a sabedoria. Não deixa de ser a mesma coisa. O original é tão antigo que você verificar muitas traduções, você vê que varia bastante, ou um pouco, a ideia básica. Mas o essencial é que você, para ter a sua ideia, é bom, é mais seguro, é mais tranquilo você se cercar de uma multidão de informações, de conselhos, de ideias. Então você cria a sua, estabelece a sua. É um bom conselho. Porque se observarmos os grandes pensadores, cientistas de renome, eles buscam o que eu gosto de chamar de fio condutor da sabedoria, fio condutor do ensinamento. Você vai desenrolando o novelo e vai puxando. Um pega carona no que o outro disse. Inclusive existe um método muito interessante chamado brainstorming, praticado em muitas empresas, em que se reúne um certo grupo de pessoas que vão dando sugestões para, às vezes, o nome de uma marca ou um caminho a seguir. E um vai pegando carona na ideia do outro, até que vão sendo depuradas as ideias, eliminadas aquelas muito fora, condensadas aquelas que seguem uma direção e acabam chegando a uma conclusão naquela reunião brainstorming, tempestade de ideias, poderíamos traduzir assim. Então a gente pode e deve buscar estudar a filosofia e filosofar. Vamos então buscar lá o fio da meada. Nós estávamos lá com Heráclito e Parmênides.
pré-socráticos, em que eles lançaram a polêmica de que as coisas que aqui estão, que se elas são compostas de coisas que mudam permanentemente ou de ideias imutáveis. Platão, como nós dissemos, vai tentar resolver essa questão colocando o mundo sensível e o mundo das ideias, privilegiando as ideias, alegando que os sentidos são falhos, e Aristóteles vai contestar essa ideia, dizendo que os sentidos são muito importantes, porque é a partir dos sentidos que formamos as nossas ideias. Outro parênteses. O escritor inglês Shakespeare, 1564 a 1616, é o período de sua vida. Em uma das suas peças mais importantes, mais comentadas, mais encenadas, é Hamlet, aquele príncipe da Dinamarca. E ali, entre muitas coisas, ele coloca a famosa frase: ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that's the question. Ou seja, ser ou não ser. Isso aí é a discussão filosófica que transpassa esse fio condutor desde priscas eras e continua movimentando a cabeça dos pensadores. O mundo gira e a questão permanece. Na entrada da Academia de Platão, vinha a frase: não entre se não for geômetra, ou se não souber geometria. Então vamos usar uma argumentação geométrica para comentar o mundo das ideias e o mundo real. A geometria, basicamente a geometria euclidiana, estabelece 4 elementos básicos para compor toda a sua teoria, toda a geometria que se tem. Esses elementos são o ponto, a reta, o plano e o espaço. Repare o seguinte, vamos começar. Ponto. Ponto é o elemento geométrico definido como sem dimensão, dimensão zero. Ora, ele não tem altura, não tem largura, não tem comprimento, não tem profundidade. Então, na realidade, o ponto é uma abstração. O ponto, no mundo real, ele não existe. Ora, como não existe? Se ele é a referência básica do universo. Então, o ponto, sem dimensão, ele é um conceito, é uma ideia. Para você trazer ele para o mundo real, você tem que estabelecer uma marca, um pontinho de lápis no caderno. Mas se você olhar esse pontinho de lápis no caderno, no microscópio, você vai ver que é um montinho de grafite, que vai ter milhões e milhões de átomos. Então, ele tem altura, ele tem comprimento, ele tem as dimensões, tem as 3 dimensões. Então, ele não é o ponto, ele é uma representação do ponto. Se você olhar para o céu, você pode ver uma estrelinha brilhando lá e dizer naquele ponto, mas na realidade aquela estrelinha pode ser que você esteja olhando para a galáxia de Andrômeda, que é 2 vezes maior do que a Via Láctea, que é onde nós estamos. Então, na realidade, aquilo é uma representação de um ponto, mas na realidade não tem nada de ponto. Muito bem. A reta, o plano,
e o espaço seguem a mesma ideia. A linha reta, ela só tem comprimento. Como só tem comprimento? É um conceito, só tem comprimento. Ela não tem largura nem profundidade. Então você, para representar a reta, você pode esticar um fiozinho, pode esticar um fio de cabelo bem fininho. Os construtores pegam o fio de nylon, amarram num ponto, esticam a outra, estabelecendo a linha reta como uma referência. Mas se olhar bem de perto, qualquer fio vai ter a sua espessura. Então, além do comprimento, vai ter largura, vai ter espessura, vai ter fundura, altura. Então, não é uma reta ideal, porque a reta ideal ela está no campo das ideias. Ela não existe no campo real. Então, você esticando um arame bem esticadinho, você pode representar a reta. Fio mais fino ou mais grosso, mas vai ser uma representação da ideia reta. A reta realmente ela não existe. O plano, mesma ideia. O espaço, mesma ideia. Bem, vamos retomar o sentido de pensamento de Aristóteles. Ora, claro que o ponto existe. O ponto é real. Você diz, vamos nos encontrar no ponto tal. É a referência universal. Tem o ponto do ônibus, é onde o ônibus para saltar e entrar passageiros. É uma referência, é um local perfeitamente específico. Então o ponto, ele é real ou não é real? Bem, aí fica o conceito filosófico da encrenca que esses filósofos criaram entre o ser e o não ser. Então, após conhecer muitas ideias sobre o ser ou não ser, do imutável e do transitório, agora que eu apresentei o que os filósofos já disseram, vou dar uma filosofada própria, vou dar uma opinião. Você pode aceitar as ideias de Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Kant e tantos outros, e colocar a sua ideia também a respeito do permanente e do transitório. Eu vou retirar um conceito que eu acho interessante. É paralelo a isso. Em vez de ser ou não ser, eu estabeleço o essencial e o supérfluo. Pegando cada um desses termos em seu significado etimológico, essencial vem de essência. Tem sua raiz onde? No verbo esse. Verbo esse é o verbo ser em latim. Então, aquilo que é essencial pode criar um paralelo com aquilo que realmente é, aquilo que é real, aquilo que é importante. E o supérfluo? Superfluido, aquilo que passa, aquilo que flui rapidamente, aquilo que é transitório. Necessitamos das coisas transitórias nesta vida? Precisamos do supérfluo? Eu acho que sim, faz parte da nossa vida. Esse chapeuzinho aqui é supérfluo? Talvez. Esse óculos aqui é supérfluo? Eu acho que ele já é essencial. Então, nós temos que estabelecer a nossa escala de valor. Nós temos que separar o nosso ser ou não ser. Nós temos que separar em cada instante nas decisões que tomamos. Na vida nós decidimos permanentemente, constantemente.
E um critério, na minha opinião, é separar o que é essencial do supérfluo. Se eu, por alguma razão, tiver que me desfazer do meu chapéu ou do meu óculos, eu me desfaço do chapéu. Quando eu for andar no sol, eu vou sofrer um pouco. Mas sem o meu óculos, eu não vou enxergar as coisas direitas. Então, para mim, o óculos é essencial. O chapéu é supérfluo. E você tem que tomar essa decisão a cada momento em sua vida. Uma coisa essencial em termos de atitude, isso aí é filosofia de muitos, mas eu considero legal e procuro adotar isso e recomendo, dou este conselho. Você aceita dentro dos teus valores, dentro das tuas ideias, que é o seguinte: ao final de cada dia, verifique o que você aprendeu. Se você aprendeu alguma coisa naquele dia, o dia foi essencial. Se você não aprendeu nada naquele dia, aquele dia foi um dia supérfluo. Ele podia ter sido até dispensado. Mas se você aprendeu pelo menos uma coisa, valeu a pena. Eu tive um professor de matemática, professor Abdelai, no tempo científico, que corresponde ao nosso ensino médio hoje em dia. Ele aconselhava, se num livro você aprender pelo menos uma coisa, valeu a pena o que você pagou por esse livro. Mas se você lê esse livro e não aprendeu nada, não valeu a pena nenhum tostão que você tenha pago por esse livro. Bem, isso era o que o professor que eu tive pensava, e faz algum sentido. Mas como você saber no final do dia se você aprendeu alguma coisa ou não? É um pouco complicado isso. Então, eu estabeleci algumas perguntas para eu fazer a mim mesmo, para então ter a noção se eu aprendi alguma coisa ou não. Então, aprender alguma coisa tem 3 origens, 3 grupos de aprendizado. Eu vou dizer para você, se você concordar, tudo bem. Se não, você pode criar a sua ideia a respeito. Primeira coisa que você pode, no final do seu dia, antes de adormecer, pensar em termos de aprendizado. Hoje eu obtive alguma informação, alguma coisa que eu não sabia e passei a saber? Li alguma coisa interessante que eu agreguei como conhecimento, como saber? Se sim, eu aprendi alguma coisa naquele dia, uma informação nova. O segundo grupo de verificações de ter aprendido alguma coisa é com as coisas que você fez, seu procedimento, suas atitudes. Alguma coisa que você fez, você considera que acertou, que foi coisa certa ter feito? Se aquilo foi um procedimento correto, certo? Se sim, você achar um procedimento desse naquele dia, você aprendeu que aquela maneira de agir é uma maneira boa. Então você pode repeti-la, você pode insistir e até melhorar, fazer de uma forma mais plena, mais completa, de uma maneira progressiva. Então, alguma coisa que você fez corretamente foi um aprendizado para você consolidar e repetir. E o terceiro grupo de coisas que a gente aprende num dia? Com o erro.
você procedeu de alguma maneira errada? Fez alguma coisa que a tua consciência te mostra que foi um erro? Ou alguma coisa que você tentou fazer e não conseguiu, não deu certo? É um aprendizado. Desde que você avalie esse erro. O aprendizado do erro está em duas direções. Primeiro, ajustar e corrigir, ou não repetir. Se eu fiz alguma coisa que deu errado, vou investigar onde eu errei, por que eu errei e tentar ajustar. Se eu tive uma atitude que eu não gostei, que não repercutiu bem, que eu mesmo não me senti legal, ou que alguém me chamou a atenção por causa daquilo, não vamos repetir. Aprendemos que aquilo não é bom. Então, no final de cada dia, a gente pode aprender com uma informação, com um acerto ou com um erro. Dentre as coisas essenciais da vida, dentre as coisas que são permanentes, está a vontade de crescer, de aprender cada vez mais. E dentre as coisas que não são, que não devem permanecer, são as coisas que nos levam a desviar dos nossos ideais, dos nossos caminhos. Hoje nós vamos ficar por aqui. E gostaria que você pensasse a respeito do ser ou não ser na sua vida. O essencial e o supérfluo. Será que estamos nos agarrando mais em coisas supérfluas e em coisas descartando alguma coisa essencial? Me vem a frase do nosso eterno Mestre, Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouros no céu. Porque o tesouro no céu, ele é permanente. E os tesouros na terra são transitórios. Por hoje nós vamos ficar por aqui. O nosso próximo tema, o nosso próximo filosofar, eu vou abordar com vocês a necessidade do método. O que é método? Qual a sua essencialidade para que possamos conhecer melhor as coisas, afinal de contas, filosofar com mais qualidade. Felicidades a todos e a paz de Jesus permaneça com todos nós. Até a próxima.